Aixa da Silva fechou os olhos por um instante. O aroma do café acabado de fazer a pairar no seu pequeno apartamento na Graça, um dos muitos bálsamos que usava para acalmar os nervos antes de um grande projeto. O ecrã do seu portátil iluminava a divisão com a proposta finalizada, cada pixel, cada linha de texto cuidadosamente ponderada. O cliente, Almada Group, liderado pelo infame, embora publicamente discreto, Gonçalo Vaz de Almada. Um nome que ecoava nos círculos de investimento imobiliário de luxo de Lisboa, sinônimo de projetos arrojados, e sussurrava-se de uma personalidade implacável. Para Aisha, uma designer gráfica freelancer de 28 anos, com uma paixão pela identidade visual que ia além da estética, tocando a alma das marcas, este era o tipo de projeto que podia catapultar a sua carreira. Ou esmagá-la. A sua pele escura, herança do pai cabo-verdiano, contrastava com a luminosidade matinal que entrava pela janela. Uma janela que dava para um emaranhado de telhados cor de laranja e o brilho distante do Tejo. O seu cabelo, um halo de caracóis volumosos e orgulhosamente naturais, estava hoje preso num lenço de padrões africanos vibrantes, um pequeno ato de rebeldia e afirmação num mundo que tantas vezes tentava homogeneizar. É uma oportunidade incrível, Aisha. Dissera-lhe Beatriz Pereira, sua melhor amiga e designer de interiores, de olhos azuis e espírito efervescente na noite anterior, enquanto partilhava uma garrafa de vinho verde. Mas ouvi dizer que esse Almada é um tubarão, e não dos simpáticos. Aisha sabia. O receio era um nó frio no estômago, um velho conhecido das suas incursões por um mercado de trabalho onde, por vezes, sentia que a sua cor e o seu género eram os primeiros itens do seu currículo a serem avaliados. Mas a esperança, essa teimosa companheira, falava mais alto. A proposta era sólida, inovadora, e ela acreditava nela. A reunião de apresentação foi marcada para uma terça-feira, no imponente edifício espelhado da Almada Group, na Avenida da Liberdade. O interior era um estudo em minimalismo caro e poder silencioso, mármore frio, arte abstrata de dimensões intimidantes e um silêncio que parecia absorver qualquer som supérfluo. Gonçalo Vaz de Almada recebeu-a na sua sala de reuniões panorâmica, alto, cabelo grisalho impecavelmente penteado para trás, fato cinzento carvão que custaria mais do que o rendimento anual de Aisha. A sua pele pálida parecia quase translúcida sob a luz fria do escritório. Estendeu uma mão macia, o aperto breve, os olhos de um azul gelado a avaliá-la sem realmente a ver. Rui Mendes, um jovem designer da equipa de Almada, estava presente, um vulto nervoso no canto da sala, tomando notas diligentemente. Aisha apresentou a sua visão para a identidade visual do novo empreendimento de luxo do grupo, Lisboa Alta Vista. Falou com paixão controlada, a sua voz clara a preencher o espaço. Mostrou os seus concepts, a paleta de cores que evocava os azulejos e o céu de Lisboa, a tipografia elegante, mas moderna. Gonçalo ouviu, o rosto uma máscara impenetrável. Quando ela terminou, houve uma pausa que se estendeu desconfortavelmente. Interessante, menina da Silva. Disse ele finalmente, a palavra menina a pairar com uma subtil condescendência. Bastante diferente do que costumamos ver. Ele folheou os painéis da apresentação com a ponta dos dedos. A sua abordagem é, digamos, muito expressiva. Não sei se os nossos clientes, um público internacional e muito seletivo, estarão receptivos a algo tão vibrante. Aisha sentiu o primeiro arrepio. Vibrante era um eufemismo para quê? Para étnico? Para demasiado negro? Manteve a compostura. A minha intenção foi criar algo único, memorável, que capture a essência de Lisboa, mas com um toque contemporâneo e sofisticado, Sr. Vaz de Almada. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Claro, aprecio a sua audácia. Apesar do tom ambíguo, uma semana depois, Aisha recebeu o e-mail. O projeto era seu. A euforia inicial foi rapidamente temperada pela realidade do trabalho com Gonçalo. As reuniões eram um exercício de paciência. Ele pedia algo fresco e moderno, mas rejeitava todas as suas propostas mais arrojadas como pouco clássicas. Começou a interrompê-la a meio das frases, mas ouvia atentamente quando Rui Mendes, hesitante, ecoava uma sugestão que ela fizera minutos antes. Numa reunião particularmente tensa, enquanto Aisha apresentava um esquema de cores inspirado nos elétricos amarelos e no azul profundo do Tejo, Gonçalo franziu o sobrolho. Não sei, Aisha, disse ele, arrastando o nome dela como se fosse um sabor exótico e desagradável. Estas cores são um pouco barulhentas, não acha? Para um empreendimento desta categoria, precisamos de algo mais neutro, mais intemporal. Olhou para Rui. Não concorda, Mendes?
Rui engoliu em seco e anuiu rapidamente. Aisha sentiu o sangue a ferver. Senhor Vaz de Almada, a neutralidade excessiva pode levar à invisibilidade. A ideia é criar uma marca com personalidade que se destaque. Personalidade, sim, retorquiu Gonçalo, um brilho gélido nos olhos. Mas não o tipo de personalidade que grita. Precisamos de elegância discreta. Depois, virando-se para os outros membros da equipa, acrescentou com um sorriso forçado. A menina Aisha tem um entusiasmo contagiante, mas por vezes precisamos de refrear um pouco essa exuberância. As microagressões continuaram, como pequenas picadas de alfinete, dia após dia. Comentários sobre o seu cabelo. Não acha que um penteado mais controlado seria mais apropriado para as reuniões com os investidores internacionais? Sobre a sua forma de vestir. Essa blusa é muito gira, Aisha, mas talvez algo menos colorido para o ambiente corporativo. Cada comentário era uma tentativa de a diminuir, de a encaixotar numa imagem que não era a sua. Beatriz, nas suas conversas noturnas, era a sua válvula de escape. Isto é assédio moral com uma pitada de racismo nojento, Aisha. Ele está a tentar minar a tua confiança. Eu sei, Bia, mas preciso deste projeto. E não vou deixar que ele me vença com estes joguinhos, respondia Aisha, embora por dentro a sua armadura começasse a apresentar fissuras. O trabalho em si tornou-se um pesadelo logístico. Gonçalo esquecia-se de lhe enviar ficheiros essenciais. Aprovava verbalmente um design e, dias depois, negava tê-lo feito, exigindo alterações de última hora que implicavam noites em claro. E-mails importantes ficavam sem resposta durante dias, apenas para serem seguidos por uma chamada urgente a exigir resultados imediatos. Aisha começou a documentar tudo, cada e-mail, cada pedido, cada alteração. Beatriz ajudava a organizar a informação, os olhos a faiscar de raiva em nome da amiga. A sabotagem tornou-se mais flagrante. Numa apresentação crucial a potenciais investidores, Gonçalo substituiu os slides finais de Aisha por versões anteriores, menos polidas, fazendo-a parecer desleixada e incompetente. Aisha sentiu o rosto a queimar de humilhação enquanto gaguejava uma explicação. Mas o olhar triunfante de Gonçalo dizia tudo. Rui Mendes, presente na sala, olhava para o chão, o rosto pálido. Aquela noite, Aisha não conseguiu dormir. A raiva e a frustração eram um nó apertado no peito. No dia seguinte, com uma calma gélida que surpreendeu até a si mesma, pediu uma reunião particular com Gonçalo. Senhor Vaz de Almada, começou ela, a voz firme, precisamos de falar sobre a forma como este projeto está a ser conduzido e sobre o seu comportamento para comigo. Gonçalo recostou-se na sua cadeira de couro, um sorriso condescendente a brincar-lhe nos lábios. Estou a ouvir, menina Aisha. Algum problema com o meu comportamento? Aisha respirou fundo. As suas constantes críticas veladas, a forma como desvaloriza o meu trabalho em público, a sabotagem deliberada dos prazos e das apresentações. Isto não é profissional. E, francamente, sinto que há uma componente discriminatória em tudo isto. O sorriso de Gonçalo desapareceu, substituído por uma máscara de frieza. Discriminatória? Está a acusar-me de quê, exatamente? De ser exigente? De ter padrões elevados? Talvez a menina não esteja habituada a este nível de profissionalismo. Levantou-se, a sua figura alta a pairar sobre ela. Se está a sentir-se pressionada, talvez este projeto seja demasiado grande para si, e devo avisá-la. A sua voz baixou para um silvo ameaçador, que acusações infundadas podem ter consequências muito sérias para a sua pequena carreira. Eu conheço muita gente nesta cidade. Seria uma pena se o seu nome ficasse manchado. Aisha saiu da reunião a tremer, não de medo, mas de uma raiva impotente. A ameaça era clara. Ele não ia parar. Ia destruí-la se ela não se curvasse. Ele ameaçou-te? Beatriz estava lívida quando Aisha lhe contou. Aquele canalha! Não podes deixar isto assim, Aisha. Eu sei, disse Aisha, a voz rouca. Mas como é que eu luto contra alguém como ele? Ele tem dinheiro, poder, influência. Com a verdade, disse Beatriz, os olhos a brilhar com determinação. Vamos reunir tudo. Cada e-mail, cada mensagem, cada testemunha, se houver. Esse Rui Mendes, ele viu coisas, não viu? Rui Mendes. Aisha pensou no jovem designer, sempre nervoso, sempre a evitar o seu olhar. Seria ele capaz de falar? Nos dias seguintes, Aisha e Beatriz mergulharam numa investigação discreta. Organizaram a cronologia dos eventos, os e-mails com pedidos contraditórios, as alterações de última hora. Beatriz, através dos seus contactos no mundo do design e da arquitetura, começou a sondar discretamente. Descobriu rumores, histórias sussurradas sobre o comportamento errático de Gonçalo, especialmente com mulheres e pessoas de minorias.
Um antigo arquiteto da Almada Group, que pedira para não ser identificado, contou a Beatriz por telefone como Gonçalo lhe roubara os créditos de um projeto premiado. Então, algo inesperado aconteceu. Aisha recebeu um e-mail anônimo. Viu o que ele lhe fez na reunião com os investidores e noutras ocasiões. Não é justo. Tenho guardados alguns e-mails internos que podem mostrar o padrão dele. Se quiser, posso enviá-los para uma morada de e-mail segura. Não havia assinatura, mas Aisha soube imediatamente que era de Rui Mendes. O seu coração deu um salto. Talvez não estivesse sozinha. Com as novas informações de Rui e e-mails onde Gonçalo dava instruções para atrasar ou encontrar falhas no trabalho de Aisha, ou comentários depreciativos sobre ela para outros gestores, o caso contra ele ganhava uma nova dimensão. Gonçalo, no entanto, não esperou. Sentindo talvez que Aisha não se vergaria facilmente, decidiu desferir o golpe final. Numa manhã de segunda-feira, Aisha recebeu uma carta registada. O seu contrato estava a ser rescindido com efeitos imediatos, alegando incapacidades de cumprir os padrões de qualidade exigidos e quebra de confiança. A carta era fria, impessoal, brutal. Ao mesmo tempo, soube por Beatriz que Gonçalo começara a espalhar boatos na indústria, pintando-a como uma designer problemática, incompetente e demasiado sensível. Era o checkmate dele. Ou assim ele pensava. Aisha sentou-se no seu pequeno sofá, a carta de rescisão amarrotada na mão. As lágrimas de raiva e frustração que ela segurara durante semanas ameaçavam transbordar. Olhou em volta do seu apartamento, para os seus livros de arte, para os seus esboços, para a pequena planta suculenta que teimava em crescer na sua secretária. Tudo aquilo pelo qual ela trabalhara tanto parecia estar a ser-lhe arrancado por um homem que a via apenas como um peão descartável. Não, sussurrou ela para o vazio. Não vou deixar. A decisão formou-se na sua mente, clara e fria como o aço. Se a sua carreira ia ser destruída, não seria em silêncio. Se ia cair, levaria Gonçalo Vaz de Almada consigo, expondo a podridão por detrás da sua fachada imaculada. Com Beatriz ao seu lado, a rever cada palavra, Aisha passou os 2 dias seguintes a escrever. Não um desabafo zangado, mas um relato meticuloso, factual e profundamente pessoal da sua experiência com Gonçalo e a Almada Group. Detalhou as microagressões, a sabotagem, as ameaças. Anexou excertos de e-mails, com nomes de terceiros ocultos, a cronologia dos eventos e referiu, sem o nomear, que havia testemunhas internas. O tom era de uma tristeza controlada, mas a força da sua convicção era inegável. Escolheu uma plataforma online conhecida por artigos de opinião e investigações independentes. Antes de carregar no botão publicar, hesitou. O medo voltou, gelado e paralisante. E se ninguém acreditasse? E se isto piorasse ainda mais as coisas? Olhou para Beatriz, que lhe segurou a mão com força. Tu consegues, Aisha. A verdade está do teu lado. Aisha respirou fundo e clicou. As primeiras horas foram de um silêncio ensurdecedor. Depois começaram as notificações. Tímidas a princípio. Um like, um comentário de apoio, depois uma partilha de outro designer conhecido, e outra, e outra. Ao final do dia, o artigo de Aisha tinha sido partilhado centenas de vezes. Designers, jornalistas, ativistas pelos direitos humanos, pessoas comuns que se reviam na sua história de abuso de poder. A hashtag Eu Acredito na Aisha começou a surgir. A resposta da Almada Group não tardou. No dia seguinte, um comunicado oficial redigido numa linguagem corporativa e fria negava veementemente todas as acusações, classificando-as como infundadas e difamatórias, produto de uma ex-colaboradora descontente. Ameaçavam com ações legais. Mas a barragem tinha rebentado. Outras vozes começaram a surgir. Um designer gráfico que trabalhara para Gonçalo há 5 anos publicou um comentário a corroborar o comportamento abusivo. Uma antiga assistente de marketing partilhou anonimamente uma história semelhante com um blog de notícias do setor. O nome de Rui Mendes não foi mencionado por Aisha, mas a pressão interna na Almada Group deve ter sido imensa. A crise mediática instalou-se. Grandes jornais e estações de televisão começaram a investigar o caso. O verniz de respeitabilidade de Gonçalo Vaz de Almada começava a estalar. Alguns dos seus parceiros de negócios emitiram comunicados distanciando-se da controvérsia. Um importante contrato de patrocínio cultural que a Almada Group estava prestes a assinar foi subitamente suspenso. Gonçalo, habituado a controlar todas as narrativas, estava a perder o controlo. Aisha via as notícias no seu computador, um misto de exaustão e vindicação a percorrer-lhe o corpo. Não era alegria,
mas o sentimento pesado de quem lutou uma batalha que nunca deveria ter existido. As semanas seguintes foram um turbilhão. Aisha deu algumas entrevistas, sempre com a mesma dignidade e foco nos factos. Recusou-se a ser arrastada para um lamaçal de acusações pessoais, mantendo a sua narrativa centrada na discriminação e no abuso de poder. Beatriz esteve sempre ao seu lado, a gerir os pedidos da imprensa, a filtrar as mensagens de ódio que inevitavelmente surgiam e a celebrar cada pequena vitória. O golpe final para Gonçalo veio de dentro da sua própria empresa. Confrontado com a crescente pressão dos acionistas e a publicidade negativa incessante, o Conselho de Administração da Almada Group anunciou uma investigação interna independente. Pouco depois, Rui Mendes, num ato de coragem que surpreendeu Aisha, demitiu-se e emitiu uma declaração pública, não sobre o caso de Aisha diretamente para evitar complicações legais, mas descrevendo o ambiente de trabalho tóxico e as práticas de gestão questionáveis que testemunhara na empresa. Embora não nomeasse Gonçalo, a implicação era clara. 2 semanas mais tarde, Gonçalo Vaz de Almada afastou-se temporariamente da liderança da Almada Group, alegando motivos pessoais. Para a opinião pública, era o reconhecimento da derrota. A sua fotografia, antes omnipresente nas colunas sociais e de negócios, desapareceu. O seu nome tornou-se sinônimo de escândalo. Aisha sentou-se à janela do seu apartamento, a mesma janela onde tantas vezes olhara para o Tejo em busca de consolo. O sol da tarde pintava o céu de tons quentes. O seu telemóvel vibrou com uma nova proposta de trabalho. Uma pequena ONG de direitos humanos queria que ela desenvolvesse a sua nova identidade visual. Um sorriso cansado, mas genuíno, iluminou-lhe o rosto. A batalha fora dura, as cicatrizes permaneceriam. O racismo e o abuso de poder não tinham desaparecido de Lisboa, nem do mundo, com a queda de um homem. Mas ela lutara, ela falara. E a sua voz, juntamente com outras, provara que mesmo os mais poderosos não eram intocáveis. A pequena planta na sua secretária continuava a crescer teimosamente em direção à luz, tal como ela. A luta, sabia agora, não era apenas pela sua dignidade, mas pela possibilidade de um futuro onde a cor da pele ou o gênero não fossem sentenças, mas apenas mais uma faceta da beleza humana. E essa luta, valia sempre a pena.